E dando continuidade no nosso curso, hoje vamos falar de um assunto bem sério que é a declaração de imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal que, como o próprio nome já diz, vai incidir sobre a renda. Então, ao longo do ano, você vai receber o seu salário e você vai efetuar gastos, efetuar despesas. E, no geral, o imposto de renda, ele é tributado na fonte. A declaração de imposto de renda, ela ocorre para que o leão da Receita Federal possa verificar como está a evolução do seu patrimônio e verificar se a alíquota de imposto de renda que incidiu sobre a sua renda, ela foi justa. Então, você faz declaração de imposto de renda para você se manter regularizado frente à Receita Federal. Não são todas as pessoas que precisam efetuar a declaração de imposto de renda. Para que você seja obrigado a efetuar essa declaração, você precisa estar dentro de alguns critérios. Vou falar de todos eles aqui. Eu vou ler porque é muito detalhe, tá, gente? O primeiro deles é: se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, se você somar o seu salário, 13º, recebimento de pensões, recebimento de venda de veículos, por exemplo, que você teve ao longo do ano, toda a renda que você recebeu, se isso for acima de R$ 28.559,70, você precisa efetuar a declaração de imposto de renda. Um segundo critério é: se você teve rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil por ano. Então, se você somar, por exemplo, o rendimento dos seus investimentos e for acima de R$ 40 mil por ano, você precisa efetuar a declaração de imposto de renda. O terceiro critério é: se o total de todos os seus bens ultrapassar R$ 300 mil. Então, se você somar o patrimônio que tem no seu nome, né, casa, por exemplo, imóvel, carros, e for acima de R$ 300 mil, você precisa declarar imposto de renda. Um outro critério é: trabalhadores rurais com rendimento anual superior a R$ 128.308,50. E, por fim, brasileiros que investiram na Bolsa de Valores ou em criptomoedas ou em outros tipos de investimentos precisam declarar imposto de renda. Então, nós, investidores, precisamos efetuar a declaração de imposto de renda, mesmo que a nossa renda anual seja menor do que o valor que a Receita obriga as pessoas a fazer declaração de imposto de renda. Então, se você recebe, por exemplo, abaixo de R$ 28.559,70 no ano, mas se você tem investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo, você precisa efetuar a declaração de imposto de renda. Algumas pessoas são isentas de efetuar a declaração, como pessoas que tiveram câncer, por exemplo. Então, é interessante você verificar essa questão da isenção de imposto de renda, porque algumas pessoas não são obrigadas a efetuar, mesmo se enquadrando em alguns desses critérios que eu mencionei aqui. Muitas pessoas, quando escutam falar sobre declaração de imposto de renda, já se assustam e ficam muito preocupadas porque imaginam que é uma coisa muito complexa. Mas lembra do que a gente falou lá no comecinho do curso sobre a questão da mudança de mentalidade, de que se você continuasse falando que investir é muito difícil, você nunca se tornaria um investidor? O mesmo vale para a declaração de imposto de renda. Hoje em dia, tem muita informação na internet de forma acessível, gratuita e bem didática, ensinando o passo a passo de como efetuar a declaração de imposto de renda. Além disso, as corretoras e os bancos, eles geralmente enviam para seus clientes informes de rendimento, que vai ser um documento que vai constar todos os rendimentos que você teve ao longo do ano e vai estar de um jeito muito fácil para quando você for fazer a declaração de imposto de renda. Então, os campos que estão naquele informe de rendimentos geralmente são bem similares aos campos que você precisa preencher na declaração anual de imposto de renda. Mas se mesmo assim você não se sentir confortável em efetuar a declaração de imposto de renda sozinho, você pode ou solicitar a ajuda de algum colega que já faça a declaração,
ou pagar um profissional para fazer a declaração por você. Nesse caso, você vai contratar, por exemplo, uma contadora para efetuar a declaração por você. Mas é claro, o interessante é que você procure se informar para que você consiga reportar a declaração de imposto de renda de forma independente. E agora aqui vai uma dica bem interessante, que caso você não se enquadre nessa dica, mas você pode conhecer alguém e você pode dar essa dica para a pessoa. Acontece o seguinte: se você é uma pessoa que recebe menos de R$ 28.559,70 por ano e não tem investimentos, você normalmente não vai efetuar a declaração de imposto de renda. Porém, muitos trabalhadores recebem abaixo desse valor, mas têm carteira assinada. E quando eles têm carteira assinada, todo mês vai ter uma retenção de imposto de renda sobre esse salário. Só que essas pessoas, por não receberem o valor obrigatório para declarar imposto de renda, elas não declaram. Mas elas deveriam declarar por quê? Uma vez que essa renda não deve ser tributada de imposto de renda, quando essas pessoas efetuam a declaração, a Receita vai verificar que o imposto de renda foi retido de forma inadequada e vai ocorrer uma restituição de imposto de renda. Então essas pessoas vão receber o dinheiro de volta. Então é bem legal que você passe essa informação para as pessoas que você conhece, porque muitas vezes as pessoas não querem declarar imposto de renda porque elas não se enquadram nos critérios de obrigatoriedade, mas por conta disso elas estão continuando pagando imposto de renda do mesmo jeito. E quando elas fazem a declaração, elas vão se regularizar com a Receita e vão receber a restituição de imposto de renda. Então, você investidor, comece a estudar sobre a declaração de imposto de renda. Você vai ver que não é difícil. Mais uma vez, tem muito material na internet de forma acessível, gratuita e didática para te auxiliar a fazer a declaração de imposto de renda. E tira essa coisa da cabeça, que é uma coisa muito complexa, que é difícil. Abra a sua cabeça. Mas é claro, se mesmo assim você não quer aprender sobre imposto de renda, pague uma pessoa, contrate um profissional qualificado para fazer a declaração por você. Mas tenha em mente, se você é investidora ou investidor, nós precisamos efetuar todo ano a declaração de imposto de renda. Quando você declara o imposto de renda, não significa que você vai pagar o imposto de renda. Até porque a maioria dos investimentos que tem imposto de renda, eles são retidos na fonte. Então, quando você, por exemplo, investe em tesouro direto e você resgata o seu título, ali no valor que você está recebendo já vem descontado o imposto de renda. Não quer dizer que você vai pagar de novo quando você declarar imposto de renda, não. A declaração é para fins de regularização com a Receita. Então, você vai apenas informar o seu patrimônio, os seus rendimentos, para que a Receita verifique se o valor que incidiu sobre os seus rendimentos foi correto. Muitas vezes acontece de você efetuar a declaração de imposto de renda, a Receita vai verificar todos os impostos que você pagou e pode identificar que você pagou mais do que devia e você recebe uma restituição de imposto de renda. Então é muito importante que você se atente a esse ponto e comece a declarar imposto de renda todos os anos. E mais uma vez, é muito simples. Vocês vão ver que na medida que vocês forem fazendo a declaração de imposto de renda, vai ter mais conforto e vai ser uma coisa muito fácil. Vocês vão fazer assim, ó, no piscar de olhos.